Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, a mais um encontro nosso. Eu já aviso que o tema de hoje ele é conturbado, para não falar outra coisa, tá? Que já é um assunto que estourou essa semana, né? Nós estamos aqui na semana do dia 18 e eu fui escutando, né? De um lado, de outro, fui escutando gente falando: o Papa é comunista, a igreja está no fim, né? Agora acabou mesmo, é o fim do mundo. Só faltava isso, eu não sou mais católico. Certos são os evangélicos. Sabe que começa aquelas conversas furadas? Você conhece gente de conversa furada? Eu conheço um monte. Tanto de católico, quanto de meio católico, quanto de gente que nem é católico. E todo mundo gosta de meter o bedelho, principalmente em assunto que nada sabe. Bom, semana passou, hoje é quinta-feira, e desde ontem eu venho me perguntando que é, que raios é esse documento, o que ele está querendo dizer, o que ele não está querendo dizer, que aí você abre o jornal, né, você abre ali as notícias e fala, Papa libera bênção de casais. É, eu fiquei pensando, falei, como será que é isso daí, né? E lembrem-se uma coisa que eu falo para vocês, e ela é muito verdadeira. A gente lê e entende o que a gente quer. Quem está preocupado com a verdade vai ler e lendo vai acolher a verdade. Tem uma, como chama? Tem uma frase, na verdade é uma colocação que eu acho muito bacana, que ele fala assim, ó, pôr a verdade acima do gosto. Isso é difícil. O que significa pôr a verdade acima do gosto, Mateus? Significa que o que eu quero não vai corresponder necessariamente à verdade. Mas, por amor à verdade, eu a acolho. Entendem isso? Fica claro? E é isso que a gente tem que fazer sempre. Pôr a verdade em cima ou acima do nosso gosto. E pensando e refletindo um pouquinho sobre isso, então eu fui ler este documento chamado Fiducia Supplicans, que foi publicado agora, então, na segunda-feira, dia 18, certo? Esse documento tem lá em italiano, tem em francês, em inglês, em espanhol, em italiano e tal, mas não tem em português ainda. Então começa por aí já uma certa dificuldade para você lê-lo, porque ele não está na nossa língua. Mas, então, eu li o documento inteiro, que é um documento longo, extenso, se é que a gente pode chamar assim. Tem mais ou menos deixa eu ver aqui, umas 10 páginas, mais ou menos. É umas 9 páginas, mais ou menos, tá? E quando a gente lê o documento na íntegra, a gente percebe que, assim, primeiro, claro que para alguns que são muito mais estudados que eu, isso acaba sendo uma fagulha de fogo num palheiro. Só que se a gente ir com calma, acreditar na intercessão do Espírito Santo dentro da sua igreja, né? Acreditar que realmente é a igreja de Cristo, acreditar na infabilidade papal, entender que essa igreja teve altos e baixos, e ela foi sempre regida pelo próprio Deus. Então isso me tranquiliza, vamos dizer assim, em ler o documento do jeito que ele está sendo lido e não interpretando do meu gosto. E aí quando você lê o documento, você percebe que o que ele está dizendo é meio que dando uma resposta
há uma dúvida que pode aparecer. Um exemplo de uma dúvida que pode aparecer. Vamos supor que o cara é padre, né? O cara é um padre e tal, lá na paróquia dele, Padre João, não sei o quê, celebra a missa dele, tem confissão. Aí vem duas pessoas que estão unidas, né, dois homens ou duas mulheres, por exemplo, chegam assim para o padre e falam assim, padre, a gente queria que o senhor desse uma bênção para a gente. O que o padre faz? Dá ou não dá? Acolhe ou não acolhe? Diz assim, vai procurar outra igreja. Né? Vocês não merecem a bênção. É por causa deste questionamento, acima de tudo, ou melhor, porque esse documento, lembrando aqui, tá? Ele não é um documento que falava só sobre a homossexualidade. Ele falava também sobre união de pessoas em segunda união. Era sobre esses dois casos. É que, claro, a mídia vai falar o que ela bem entende, né? Ela vai colher o que ela bem entende. Eu cheguei a ler numa manchete uma frase do Papa Francisco tirada do contexto. A frase que eles colocaram, não vou lembrar agora, mas era assim, ó. Se Deus não condena, eu também não condeno. Sei lá, uma coisa assim. Só que se você tira ela do contexto do parágrafo, então significa que tudo pode, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas dentro do contexto que ele estava colocando da misericórdia, aí faz todo sentido. Aí aquilo ganha julgamento e ganha verdade. Então, assim, confiar na imprensa, que só tem uma função, que é destruir o que é belo, verdadeiro e bom, desculpa, né? Mas é uma babaquice. É uma babaquice. E o mais bacana disso tudo é você perceber que isso começa, tá? Não é de hoje, que a igreja vem olhando por essa questão da homossexualidade. Você tem um documento que aí uma coisa vai levando a outra também, né? Mas isso dá trabalho, né, bebê? O, o Ratzinger, na época que ele era ainda presidente da prefeito, né, presidente lá da Congregação para a Doutrina da Fé, em 2003, ou seja, 20 anos atrás, ele escreve um documento chamado Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. E ali nesse documento ele faz a introdução, ele coloca a natureza do matrimônio, ele coloca a questão do problema das uniões entre homossexuais, fala racionalmente sobre o reconhecimento legal da união homossexual. Ele dá uma aula de antropologia e de eclesiologia no documento, lá em 2003. Depois a gente dá uma andada aí na história. O senhor Papa, agora, Bento XVI, Papa Francisco, tem, né, no seu pontificado, teve a 14ª Assembleia Geral Ordinária sobre a questão das famílias. E já nesse documento lá de 2015, a igreja novamente olha para essas questões da homossexualidade, sobre os homossexuais. Tá? E nesse documento já cita o documento escrito pelo então prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, o Joseph Ratzinger, que depois vai ser Papa. Quando chega em 2016, olha como... É isso que eu quero que vocês entendam, que as coisas dão trabalho. Em 2016, o senhor, então, Papa Francisco, escreve uma encíclica chamada Amoris Laetitia, tá? Uma exortação apostólica pós-sinodal, justamente falando sobre o amor na família. E nesse documento, ele chega a citar o seguinte, ó, lá no 52. Devemos reconhecer a grande variedade de situações familiares que podem fornecer uma certa regra de vida, mas as uniões de fato ou entre pessoas do mesmo sexo,
por exemplo, não podem ser simplesmente equiparadas ao matrimônio. Continua o Papa Francisco. Nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida garante o futuro da sociedade. E, todavia, quem se preocupa hoje com fortalecer os cônjuges, ajudá-los a superar os riscos que os ameaçam, acompanhá-los no seu papel educativo, incentivar a estabilidade da união conjugal. Então, o Bento Jesus já citava aí. E ele continua. É inaceitável que as igrejas locais sofram pressões nesta matéria e que os organismos internacionais condicionem a ajuda financeira aos países pobres à introdução de leis que instituem um matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. E da onde o Bento XVI está tirando isso? O Bento XVI está tirando isso de um documento do Ratzinger. Olha a beleza do magistério da igreja. Por isso que tem um monte de babaca aí que fica falando que o Papa Francisco é o oposto do Ratzinger. E se a gente for ler os documentos, vai vendo ali que é uma construção papal, uma união de mãos para pensar a igreja pela ação do Espírito Santo. Então a igreja está olhando para tudo isso aí, beleza? Quando chega, e até coloquei aqui as datas, no dia 10/7/2023, 5 cardeais, o Brandmüller, Ignaz, o cardeal Zen Zetiun, Raymond Burke e o Robert Sarah, esses 5 cardeais, no dia 10 de julho, mandam para o senhor Papa Francisco um documento chamado Dúbia. E o que é a dúbia? A dúbia, nada menos, nada mais é do que uma dúvida que levantou para eles. Imagine o seguinte: os bispos estão sentados numa sala de aula, cada carteira é a sua diocese, ok? Vai vendo a simbólica aqui comigo. Ó. E quem está dando a aula é o Papa. Então o Papa é o professor, que está na cadeira de Pedro. E aí, esses 5 alunos levantam a mão, porque eles têm uma dúvida. E olha a beleza da Igreja Católica novamente aí. Eles não saem falando, pensando, fazendo o que querem. Por quê? Porque existe uma hierarquia, existe um magistério, existe uma ordem das coisas. Se isso talvez fosse uma igreja evangélica, ia ter pelo menos aí 5 igrejas evangélicas diferentes. E cada um levantou uma dúvida, então forma-se 5 novas igrejas. E a Igreja Católica é o inverso disso, né? Ela se concentra nela, porque ela está no próprio Cristo. Isso é muito bacana, tá? Vale a gente reforçar isso. Então, esses cardeais levantam este questionamento para o senhor Papa Francisco. E o Papa Francisco recebe essa dúvida, são 5 dúvidas que eles levantam, no dia 10. No dia 11, o Papa Francisco responde. Só que o Papa Francisco responde não de maneira, vamos se colocar assim, da maneira correta. Né? Não houve um responso de verdade. Tá? Não houve um responso de verdade. Então, novamente, o que fazem os cardeais? Os cardeais vão novamente até o Papa e falam assim para o Papa, né? Mandam um documentinho assim, ó. Querido pai, tendo recebido do senhor uma cópia da sua carta, dia 11 de julho, em que responde a 5 dúvidas dos cardeais Burke e Brandmüller, solicito-lhe autorização para que o Dicastério para a Doutrina da Fé possa tomar em consideração e, eventualmente, citar alguns parágrafos de tais respostas em ordem a uma maior clarificação de questões que lhes são submetidas. Por quê?
porque o jeito que o Papa respondeu não ficou muito claro para eles. É tipo assim, professor, a gente não entendeu ainda. Aí o que o Papa Francisco fez? Então, beleza, então vamos desenhar isso. E aí, então, no dia 25 de setembro, o Dicastério para a Doutrina da Fé, através do seu prefeito, né, o Vitor Manuel Fernandes, responde categoricamente as 5 dúvidas que levantaram esses cardeais. Entre essas dúvidas, tá, eram 5, que a gente não vai aqui entrar em discussão, que não é o momento. Entre as 5 dúvidas, a segunda era o seguinte, ó, dubium, sobre a afirmação que a prática difusa da bênção das uniões entre pessoas do mesmo sexo concordaria com a revelação e o magistério. É essa a dúvida. E aí, responde-se com relação a isso, né? Existe uma resposta sobre esta questão. A igreja dispõe de poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo? Responde-se negativamente. E aí tem uma nota explicativa dizendo por que a bênção não pode ser concedida, então, a pessoas que possuem união, pessoas do mesmo sexo que possuem união. E um dos parágrafos ali do texto fala assim, ó, por tal motivo, não é lícito conceber uma bênção a relações ou mesmo a parcerias estáveis que implicam uma prática sexual fora do matrimônio. Ou seja, fora da união indissolúvel de um homem e uma mulher, aberta por si a transmissão da vida, como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo. A presença em tais relações de elementos positivos que em si são dignos de ser apreciados e valorizados, não é, porém, capaz de torná-las honestas. E assim, um destinatário legítimo da bênção eclesial, pois tais elementos se encontram a serviço de uma união não ordenada ao desígnio do Criador. Vejam, por que nunca a Igreja Católica vai aprovar o casamento ou o sacramento do matrimônio? Porque não existe esta transmissão da vida. Não há fecundidade entre 2 homens e 2 mulheres, de maneira natural, que a igreja entende como ordenada ao desígnio do Criador. Mas a igreja reconhece, isso é muito particular de entender, que existe uma beleza. Olha o que eu estou querendo dizer, hein? Pelo amor de Deus, não vai entender errado. Entenda o que eu estou dizendo. Temos lá 2 homens. Ou nem vamos falar aqui de 2 homens e 2 mulheres. Vamos falar de um casal de segunda união. Tá bom? Perante a igreja, eles estão errados. Por quê? Porque o matrimônio é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas está lá, um homem e uma mulher se conheceram e estão morando juntos numa relação de segunda união. Pode haver fidelidade ali? Pode. Pode haver companheirismo ali? Pode. Pode haver amor ali? Pode. E isso diz o documento. Isso diz o documento. É a presença de elementos positivos. A amor, a carinho, a atenção, a fidelidade. Só que isso tudo não é maior do que o sacramento do matrimônio. Entende? Logo, então, assim sendo, a igreja não pode conceder uma bênção, e quando eu falo aqui de bênção, eu estou falando de sacramental, para casais de segunda união, nem mesmo para união de pessoas do mesmo sexo. E aí continua o documento. A resposta ao dúbio proposto não exclui, olha lá, esse documento eu estou lendo é de 22 de fevereiro de 2021, bebê. Eu estou em 2021. E aí você leu lá a noticinha lá no UOL, na Globo, e compartilhou falando, isso sim, a igreja está perdida, o mundo acabou.
Vai ler, filhote, vai estudar. São 2.000 anos de filosofia e teologia pura. E basta você ler um. Ah, mas é difícil. Não é difícil ler os documentos da igreja, porque os documentos da igreja são escritos para o povo. Agora, se não tem capacidade de um documento da igreja, vai estudar português primeiro, então. Né? Olha lá. A resposta da dúvida, então, proposta não exclui que sejam dadas bênçãos a indivíduos com inclinação homossexual, que manifestem a vontade de viver na fidelidade aos desígnios revelados de Deus, assim como proposto pelo ensinamento eclesial, mas declara ilícita toda forma de bênção que tenda a reconhecer as suas uniões. São coisas muito separadas. Eu fazer uma bênção que reconheça aquela união de uma bênção da pessoa. Neste caso, a bênção não manifestaria a intenção de confiar a proteção e a ajuda de Deus a alguns indivíduos, no sentido mencionado, mas de aprovar e encorajar uma escolha e uma praxe de vida que não podem ser reconhecidas como objetivamente ordenadas aos desígnios divinos revelados. A igreja recorda que Deus mesmo não deixa de abençoar cada um de seus filhos peregrinos desse mundo, porque para ele somos mais importantes que todos os pecados que podemos cometer. Porque se não fosse assim, Deus não viria. Se Deus se prendesse ao meu e ao seu pecado, Deus não viria na terra, meu Deus do céu. Por quê? Que Deus continua amando a pessoa. O que ele nunca, em hipótese alguma, vai conseguir amar é o pecado, é o erro. É muito claro para mim. Para mim, não. Para a igreja. Continua lá. Mas não abençoa, nem pode abençoar o pecado. Abençoa o ser humano pecador, para que reconheça que é parte de seu desígnio de amor e se deixe transformar por ele. De fato, ele aceita-nos como somos. Olha agora a beleza, mas nunca nos deixa como somos. Porque aí a gente escuta assim, mas Cristo andava com as prostitutas, Cristo andava com sei lá, os bandidos, Cristo andava com os traficantes, Cristo andava com as mulheres solteiras, Cristo andava com os vadios, com os biscateiros. Todos esses que andaram com Cristo e abriram seu coração converteram-se. É aí que ocorre a mudança. Porque senão nós vamos ter uma igreja elitista, classicista, fechada em si. A igreja é para o mundo, para as pessoas. O anúncio da boa nova do evangelho é para todos. Não para todos, né? É para todos. Todos. Todos merecem ouvir a boa nova. E eu não devo julgar. Porém, eu sei o que é verdade e o que não é. Olha como que é diametralmente oposto o que eu estou falando. Se fosse assim, Maria Madalena não seria santa. Quem é Maria Madalena? Maria Madalena foi expulsa milhares de demônios dela. E Jesus olhou para ela e ela deixou-se transformar-se. Agora você é muito melhor que a Maria Madalena. Se você é muito melhor que a Maria Madalena, vai agora se confessar que você é um puta de um egoísta. Você é um orgulhoso, um soberbo. Ué, e não é isso. Veja, eu estou falando só do básico. Para quem Jesus aparece quando ressuscita? Maria Madalena. Para o convertido. A igreja nunca vai ser contra a pessoa, ela é contra o pecado, contra a quebra da ordem. Isso que ela vai ser contra, meu Deus do céu. E esse documento que eu estou lendo é um documento de 2021. Esse sassarico todo que virou é gente que nem leu esse documento. Porque quando a gente pega esse documento, então, certo? Qual o documento? O documento chamado... cadê aqui, ó? Dichiarazione fiducia supplicane sul centro pastorale della benedizione del dicasterio per la dottrina della fede. Tá? Esse é o documento.
Sai um boletim falando disso. E é nele que a gente vai entrar agora. Então, veja, a igreja está olhando, a igreja está falando, você que não sabe e acha que está tudo acabado ou que a igreja está se modernizando. Filho, a verdade não muda, a verdade é. Pode pegar um documento de 1200 ou um documento de 2023, ele continua sendo verdadeiro, porque a verdade não muda, ela é. Ela é hoje, ela é amanhã, ela é ontem e continuará sendo. Ela não tem tempo. E aí, quando a gente pega o documento está aqui em italiano, mas dá para a gente fazer umas brincadeiras aqui para entender o que ele está dizendo, né, de tradução. E ele, logo de cara, fala assim, né, ó, conhecer, ele está dizendo, ó, o Santo Padre está dizendo sobre a dúvida de alguns cardeais que forneceu importantes esclarecimentos para a reflexão que agora se oferece e que se representa um elemento decisivo para o trabalho de Castelli. Parágrafo 2º. A presente declaração mantém-se firme no ensinamento tradicional da Igreja sobre o matrimônio, não permitindo qualquer tipo de rito litúrgico ou bênção semelhante a um rito litúrgico que possa causar confusão. Nada mudou. Vocês estão entendendo? Nada. A discussão é se um homem e uma mulher, em segunda união, pedirem uma bênção para o padre pode dar essa bênção? Para a pessoa, não para a união. E isso está muito claro. O padre está abençoando a pessoa. Porque também quem é? Deus derrama as suas bênçãos para todos. E aí vem lá o homem e uma mulher, em segunda união, fala, padre, o senhor pode nos abençoar? Quem que o padre vai abençoar? Eles ou a ilegitimidade da relação? Eles, não a relação. Por isso que o documento fala muito claro, não pode ser nada parecido com ritual, não pode ser na igreja, não pode estar com vestes litúrgicas, não deve-se, em hipótese alguma, ter um rito para isso, ou seja, não pode ter um papel sobre isso. Porque se tem um papel, passa a ter um rito, e se tem um rito, pode virar um sacramento. Não existe isso. Não haverá um livro chamado Ritual de Bênção de Homossexuais. Não haverá isso, não tem como ter isso. E não sei o que eu estou dizendo. É o Papa Francisco. Né? É o prefeito da congregação lá, o Vitor Fernandes. E aí ele continua. É precisamente nesse contexto que se pode compreender a possibilidade de abençoar os casais em situação irregular, os casais do mesmo sexo, sem validar oficialmente o seu estatuto, nem alterar de modo algum o ensinamento perene da igreja sobre o matrimônio. E aí que abre uma discussão com os bispos. E com quem vai interpretar? Quem sou eu para interpretar isso? Eu sou um réis mortal querendo entender. Entendeu? Abre precedente? Eu não sei. Eu estou lendo o que eu estou vendo agora. Eu não tenho bola de cristal. Eu nem posso acreditar em adivinhação. Eu sou católico. Eu não posso adivinhar as coisas. Estaria pecando se eu tentasse isso. Tá? Então, isso é só nos primeiros parágrafos. Aí ele começa a fazer uma introdução. E aí na introdução ele fala assim, ó. Este, quer ver? Cadê? Aqui, ó. En su dedato responso as uscitato no poce e diversa ragione. Alcuniano accolto con plauso la chiesa di questo documento e la coerenza con il constante insegnamento della chiesa. Não estamos fugindo do ensinamento da igreja. Certo? Alguns saudaram a clareza deste documento e a sua coerência com o ensinamento constante da igreja. Outros não partilham a resposta negativa à pergunta ou não a consideram suficientemente clara na sua formulação ou nas motivações expostas na nota explicativa que o acompanha.
Para responder a esses últimos com caridade fraterna, parece oportuno voltar ao tema e oferecer uma visão conjunta e coerentemente os aspectos doutrinais pastorais. Por quê? Toda a doutrinação deve situar-se na atitude evangelizadora, que desperta a adesão do coração com a proximidade, o amor e o testemunho. O que ele está falando? Vamos esclarecer melhor as coisas, então. Se está confuso, vamos esclarecer. Vamos colocar na mesa o que a gente está dizendo e como isso deve acontecer. Para que Zezinho não fale uma coisa e Luizinho fale outra, a gente vai, então, falar a mesma língua. E aí ele começa falando sobre o que é bênção. Trata-se, logo de cara, de evitar reconhecer como matrimônio algo que não é matrimônio. São, portanto, olha o termo, inadmissíveis. É inadmissível os ritos e as orações que possam criar confusão entre o que é constitutivo do matrimônio, como a união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração dos filhos, e o que contradiz. Essa convicção baseia-se na perene doutrina católica do matrimônio. Só nesse contexto é que as relações sexuais encontram o seu sentido natural próprio e plenamente humano. O ensinamento da Igreja sobre este ponto é firme. Acho que a galera não leu essa parte do documento, né? Esta também é a compreensão do matrimônio oferecida pelo Evangelho. Por isso, no que diz respeito às bênçãos, a Igreja tem o direito e o dever de evitar qualquer tipo de rito que possa contradizer essa convicção ou levar a qualquer confusão. Lembra-se que na Alemanha tem um burburinho com relação a isso. Então ele também está falando para aquela galera da Alemanha. Ele está dizendo, viu, pessoal, vocês estão talvez um pouco equivocados. Voltem para mais próximo dos ensinamentos de Pedro. E aí ele continua. Deve sublinhar-se que, precisamente no caso do rito do sacramento do matrimônio, não se trata de uma bênção qualquer, mas de um gesto reservado ao ministro ordenado. Nesse caso, a bênção do ministro ordenado está diretamente ligada à união específica de um homem e de uma mulher que, com o seu consentimento, estabelecem uma aliança exclusiva e indissolúvel. Isto, diz o prefeito, permite-nos evidenciar melhor o risco de confundir uma bênção, dada a qualquer outra união, com o rito próprio do sacramento do matrimônio. E o que é uma bênção? A bênção nada mais são do que atos dirigidos às pessoas, aos objetos, às imagens, aos lugares de vida, bênçãos do trabalho, bênção do sofrimento, bênção dos frutos da terra, bênção do trabalho humano, ou seja, todas as realidades que foram criadas, que se referem ao Criador, e que pela sua beleza, louve o bem dizem, isso é uma bênção. Certo? E todos aqueles que pedem uma bênção, todos aqueles que pedem uma bênção, devem ter em suas disposições interiores uma fé naquilo que está pedindo. Tá? Se você pede uma benção ao sacerdote, você está acreditando naquilo, certo? Está tendo fé naquilo. Assim sendo, uma vez que a igreja sempre considerou moralmente lícitas apenas as relações sexuais que são vividas no seio do matrimônio, não tem o poder de conferir a sua bênção litúrgica quando esta possa, de algum modo, oferecer uma forma de legitimidade moral a uma união que se presume matrimonial ou uma prática sexual extraconjugal.
Não pode ter nada parecido. Não pode haver uma bênção para isso. Porque é como se a igreja estivesse, então, afirmando que o pecado, que o pecado está certo. A resposta, a substância desse pronunciamento foi reiterada pelo Santo Padre nas suas respostas às dúbias. E aí, existe uma bênção que é descendente e uma bênção que é ascendente. O que é uma bênção descendente? É aquela que representa uma invocação da bênção que desce de Deus sobre o homem. Trata-se de um dos textos mais antigos da bênção divina. E há um segundo tipo de bênção, que são aquelas bênçãos que sobem da terra para o céu, que são em direção a Deus. Abençoar significa louvar, celebrar, agradecer a Deus pela sua misericórdia e fidelidade, pelas maravilhas que criou e por tudo o que aconteceu por sua vontade. Então você percebe o quê? Que essa bênção ela tem vários significados. E aí isso no Antigo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, ela compreende ainda como dizer assim, um plus do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós encontramos o dom divino que desce. A ação de graças do homem que sobe. E a bênção transmitida pelo homem que se estende aos seus iguais. O que é a história terrena de Jesus? A história terrena de Jesus é uma bênção. Tanto é que ele vai embora, né? O último momento dele na Sagrada Escritura é ele fazendo o quê? Abençoando. Levantou as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, separou-se deles e foi levado ao céu. A última imagem de Jesus. Adiantando o documento, o Papa Francisco exortou-nos a contemplar com uma atitude de fé e de misericórdia paterna o fato de que quando pedimos uma bênção, estamos a exprimir um pedido de ajuda a Deus, uma súplica por uma vida melhor, uma confiança num Pai que nos pode ajudar a viver melhor. E esse pedido deve ser, em todos os sentidos, apreciado, acompanhado e acolhido com gratidão. E um sacerdote, uma mulher, em segunda união, que chega para o sacerdote, fala assim: Padre, o senhor pode me dar uma bênção? O que ela está querendo? Ela está querendo o amor misericordioso de Deus. Ela sabe que ela está em pecado, ela sabe que está errada. Né? As pessoas que vêm espontaneamente pedir uma bênção mostram com esse pedido a sua sincera abertura à transcendência, a confiança do seu coração que não se apoia apenas nas suas próprias forças, né? É a sua necessidade de Deus e o desejo de ultrapassar as estreitezas deste mundo fechado nos seus limites. É isso. Quando uma pessoa pede uma bênção, ela está justamente pedindo a misericórdia de Deus. Uma bênção descendente do próprio Deus sobre aqueles que, reconhecendo-se desamparados, necessitados da sua ajuda, não reivindicam a legitimidade do seu próprio estatuto, mas rezam para que tudo que é verdadeiro, bom e humanamente válido nas suas vidas e relações seja investido, santificado e elevado pela presença do Espírito Santo. Tá? Nesse caso, é dada uma bênção que não tem apenas um valor ascendente, mas é também invocação de uma bênção descendente. Só que ele fala ali, ó, que não reivindicam a legitimidade do seu próprio estatuto. Ou seja, que não, eles entendem que a forma como eles vivem é pecaminosa. Mas eles pedem uma bênção. Pedem uma bênção de quem? Da pessoa. A esse propósito, vem-me à mente as seguintes palavras do Santo Padre, já citadas em parte. As decisões, em certas circunstâncias, podem fazer parte da prudência pastoral. Não devem necessariamente tornar-se uma norma. Isto é, não convém que uma diocese, uma conferência episcopal ou qualquer outra estrutura eclesial autorize constante e oficialmente procedimentos ou ritos para todo tipo de assunto. O direito canônico não pode abranger tudo
Nem as conferências episcopais devem pretender fazê-lo com seus vários documentos e protocolos, porque a vida da igreja passa por muitos canais para além dos normativos. Assim, o Papa Francisco recorda que tudo que faz parte de um discernimento prático numa determinada situação não pode ser elevado à categoria de norma, porque isso daria origem a uma casuística insuportável. Por isso, olha que legal, não se deve promover nem prever um ritual para a bênção dos casais em situação irregular, mas também não se deve impedir ou proibir a proximidade da igreja todas as situações em que se pede a ajuda de Deus através de uma simples bênção. Na breve oração que pode preceder esta bênção espontânea, o ministro ordenado poderia pedir a paz, a saúde, o espírito de paciência, o diálogo e a entreajuda, mas também a luz e a força de Deus para realizar plenamente a sua vontade. Qual a vontade de Deus? Eles não estarem em pecado. É essa a vontade de Deus. Há muito discernimento aqui para a gente pensar. Certo? Em todo caso, então, precisamente para evitar qualquer forma de confusão ou escândalo, quando a oração de bênção é pedida por um casal em situação irregular, mesmo que seja conferida fora dos ritos previstos pelos ritos litúrgicos, esta bênção nunca deve ser efetuada ao mesmo tempo que os ritos civis de união, nem sequer em ligação com eles, nem mesmo com as vestes, gestos ou as palavras próprias de um matrimônio. O mesmo se aplica quando a bênção é pedida por um casal do mesmo sexo. Então, não tem rito, não tem oração especial, não tem nada. É uma bênção pedida, o padre vai fazer uma bênção ali, de maneira com discernimento. Não vai ser lá no meio da missa, que vai chamar ó, o casal de segunda união, chamar o homossexual. Não é nada disso. Olha o documento. O objetivo, e aí ele termina, ó, não é legitimar nada, mas apenas abrir a vida a Deus. Pedir a sua ajuda para viver melhor e também invocar o Espírito Santo para que os valores do Evangelho sejam vividos com maior fidelidade. Entende? Qual é o valor do Evangelho? O valor do Evangelho é o matrimônio. É essa porta, essa abertura que pode existir daquelas pessoas em união homoafetiva deixarem de ser e viver a graça de Deus, viver a ação do Espírito Santo. É sobre isso e muito mais, com certeza, porque aqui eu só fiz uma leitura e fiz alguns comentários, que vai dizer o documento. Vejam, no fundo, o que a igreja está fazendo é amando. Não está legitimando nada, não está afirmando nada, continua dizendo que é errado, continua dizendo que é certo, e ponto final. É que depende como você lê, como você interpreta, né? Você levanta ali o confete para o lado que você bem quer. Certinho? Pessoal, é isso, tá? Muito obrigado pela paciência. Eu queria já ter feito isso desde segunda-feira, mas achei melhor passar um pouco de tempo. Manda aí para seus amigos que não entendem direito, compartilha aí nos seus grupos de família, para entender que a igreja é sábia, a igreja tem 2000 anos de história, e vamos estudar, né? Vamos ler, vamos aprender, para poder defender a nossa fé, para realmente poder ser um católico de verdade, autêntico, sadio, feliz, né? Ainda mais próximo da igreja, ainda mais próximo de Deus e dos nossos irmãos. Curta, nos assine aí, né? Nos se inscreva, ative as notificações, vá nos acompanhando que tem vídeo novo quase todo dia. Tá bom, gente? Um abraço, muito obrigado. Deus abençoe a todos.